Tá. Boa noite a todos. Nossa, esse boa noite foi deprimente. Acho que eu vou sentar outra vez. Boa noite. Boa noite. Eu vou começar fazendo uma pergunta. Mas antes, quero agradecer a Sara, a toda a equipe da casa, aos médicos, aos trabalhadores, aos frequentadores, da Aliança do Pastor, pela oportunidade de trabalho que nós recebemos novamente. E a primeira pergunta que eu queria começar a fazer: alguém aqui tem algum problema, alguma dificuldade com o relacionamento afetivo? Pois é. Superando os desafios, deixa eu ver onde que eu... Aqui ele vai comandando. Ah, tá. Superando os desafios afetivos, ela fala em todos os capítulos sobre os relacionamentos. Relacionamentos que nós temos com a esposa, o marido, com os filhos, com os pais, com o trabalho, enfim, o nosso relacionamento, a nossa dificuldade para alavancar, para poder ter uma paz emocional e trabalhar a educação emocional, porque nós não temos a educação emocional. A gente vai à escola, a gente aprende, se instrui para a vida profissional, a gente vai ao centro, faz oração, fala que está orando para Jesus, pedindo ajuda, mas e o que a gente faz com aquilo que a gente guarda dentro? A gente tem emoções o dia inteiro, tantas, aliás, tantas, e a gente vai passando que nem um trator em cima das nossas emoções. Então, a doutora Nise da Silveira, que é um espírito de escola, que psicografou esse livro, Superando os Desafios. Ela foi uma psiquiatra e foi a primeira mulher a se formar em medicina numa turma de 157 homens, alagoana. Isso foi lá em Salvador. Ela enfrentou o machismo total na vida dela, preconceito todos imagináveis, veio para o Rio de Janeiro e, como eu costumo chamá-la, de uma pequena grande mulher. Pequena porque ela é bem baixinha, ela é pequena, e grande mulher porque ela desenvolveu um trabalho solidário. E nós dizemos que quando ela chegou no Rio, foi ser a psiquiatra, encontrou com seus colegas de trabalho, todos homens, e a pequenininha chega dizendo assim: olha, eu não concordo com esse método de trabalho. Também discordo das técnicas que vocês usam. E aí ela arrumou inimigo para toda a vida. E quando ela teve que botar o dedo sobre o aparelho para dar o seu primeiro choque elétrico, ela falou: não, eu não vou fazer isso. Eu discordo dessa técnica, desse trabalho. Eu não aceito. E aí, quem era aquela mulher, aquela médica chegando, falando que estava tudo errado? Como? E ela disse: uma pessoa só pode ser curada de qualquer coisa através do amor, do respeito e da compreensão, mas jamais pela violência. E era usado a lobotomia, que era aquele furo que fazia aqui, e a pessoa perdia totalmente a memória da sua história de vida. Choque elétrico e camisa de força. E ela discordava. Então, o que ela fez? Ela começou a trabalhar a terapia através da arte. Então, ela distribuiu telas para
todos os seus pacientes que não tinham conhecimento nenhum de arte, de cultura, de nada. E deixou eles começarem a expressar ali o que eles sentiam. E ela ficou impressionada, chamou a atenção dela, porque ela olhava as telas e todas as telas eram sempre desenhadas em forma de círculo. Ela não entendia por que eles não tinham nada a ver uma coisa com outra, não tinham interação entre eles, mas os desenhos eram em forma de círculo. Ela passou a mão nesses desenhos e foi, essas pinturas, e foi para a Suíça. Procurou o psiquiatra, o doutor Carl Gustav Jung. E aí, ele falou assim, olha, eu não estou entendendo, né, por que está acontecendo isso. E aí ele disse, esses desenhos, esses círculos, são mandalas, que foi o nome que ele deu para os desenhos dos seus pacientes. E ele disse para ela o seguinte, quando a senhora aprender a fazer a leitura do que eles estão expressando nesses desenhos, a senhora vai descobrir qual é o conflito de cada um deles, qual é a dor que assola e vai poder curá-los. Ela passou 2 anos estudando com Carl Gustav Jung, foi precursora da psicologia aqui no nosso país, psicologia junguiana, trouxe para cá, e através desse trabalho ela passou a curar os seus pacientes. A maioria deles esquizofrênicos e tantos outros transtornos. E durante o tempo que nós fizemos inúmeras viagens fazendo a divulgação do livro, o primeiro livro, Reconstruindo Emoções, nós encontramos nas filas de autógrafos inúmeros pacientes que chegavam na fila de autógrafo e falavam assim, eu fui paciente da doutora Anice e ela me curou. Com orgulho, com alegria, veneração, aquela alma que olhava para todos aqueles pacientes e falava para eles, eles não são meus pacientes, vocês são meus clientes. Pacientes é quando a gente tem uma doença física, alguma coisa, mas clientes, não. Nós temos inúmeros transtornos mentais. E hoje nós vivemos num mundo de normose, porque hoje tudo é normal. O errado é normal, o certo é normal, o bonito é isso. Então, tudo passamos a viver numa normose. E, afinal de contas, o que é ser normal? Se nós pegamos o primeiro livro dela, que vem trazendo ali inúmeros transtornos, a gente começa a se identificar. A gente fala, caramba, mas eu sou assim. Olha, meu marido é assim. Olha, minha mãe é assim. Olha, meu pai, meu filho. E a gente vai vendo que cada transtorno tem um nome. A gente só não conhece os nomes. Vamos lá, quer ver? Alguém aqui conhece alguma pessoa da sua relação que tenha transtorno de ansiedade? Todos nós temos. Nós vivemos num país, em primeiro lugar, no mundo de transtorno de ansiedade. Então, nós temos inúmeros transtornos e que a gente só não sabe identificar qual a nomenclatura dele e também não procura médico. Então, quando a gente pega os livros, a gente fala, nossa, é uma autobiografia não autorizada. A gente fala, caramba, quantas coisas. Então, a doutora Anísio trouxe todo esse trabalho. Adianta, por gentileza. Joana de Ângeles, ela
prefaciou, através do médium de Walter Franco, esse terceiro livro. E ela dizia assim: amar e apegar-se é um fenômeno normal. No entanto, emaranhar-se nas paixões da família ou dos outros indivíduos, tentar resolver-lhes os problemas, mantê-los dependentes, é um desvio de sentimento. É um terrível mal de natureza moral o apego de qualquer tipo, responsável, inclusive, por diversas enfermidades orgânicas e emocionais. Ela, nesse prefácio, nesse trechinho do prefácio, ela está falando logo do primeiro capítulo do livro. Porque nós temos apego. Tem gente que diz assim: não, eu não tenho apego a meus filhos, a minhas coisas. Nós temos apego, sim, muito, 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 muito. E a tudo. Nós temos apego aos nossos livros, que a gente escreve, não sei o quê, não quer que ninguém mexa. Eu sou uma que eu falo: não, mas dobra assim meu livro. E nós temos apego às coisas. O calçado, esse que eu mais gosto, ou uma roupa. A roupa está desmanchando, ela já está andando sozinha, mas a gente fala assim: ai, não vou dar embora, porque eu vou usar. Você não tira do armário, tem 5 anos, mas você fala: eu vou usar. Ou então fala assim: ela não está me servindo mais, mas eu vou emagrecer para caber dentro dela. Isso é o quê? Apego. São apegos que a gente tem. Apegos a filhos. Eu não quero que o meu filho sofra de jeito nenhum. Se for para o meu filho ter uma doença, um problema, eu prefiro que Deus dê a doença. Peraí. Quando a gente adoece por qualquer motivo, é para que a gente aprenda alguma coisa e para que a gente transforme alguma coisa. É o corpo dizendo: olha para mim, tem alguma coisa que não está bem, você está dando atenção para fora, mas não está olhando para dentro. E através desse olhar interno, eu amadureço e cresço. Então, por que é que o meu filho não pode ter um problema de saúde? Não basta isso. Não quero que o meu filho, a minha filha, passe desgosto, passe frustrações. Não posso dizer não para ele. Não pode dar um tapinha no traseiro. Não pode nada que cause uma negativa na vida deles. Então, nós vamos fazendo diversos movimentos onde, ao invés de ajudarmos, educarmos emocionalmente esses filhos, nós estamos criando, como ela diz lá no primeiro livro, adolescentes, que são aqueles que deveriam ser adultos de 30, 40 anos, mas têm ainda a cabeça de adolescente. Mora na casa do papai e da mamãe, papai e da mamãe tem que cuidar, e não sei o quê. Então, a gente vai vendo a falta de maturidade. Não basta isso, a gente vê pais que amarram ainda o calçado dos seus filhos de 10, 12 anos. Chega assim. Amarra. Aí você fala: peraí, não é que ela não sabe amarrar, deixa eu amarrar. Como assim? A adolescência hoje, ela está indo até 28 anos. Peraí, adolescência com 28 anos? Nós vamos entrar na adultescência quando estiver desencarnando. É isso que Porque, peraí, quando é que a gente vai adquirir a maturidade e a educação emocional? Então, através desses movimentos de proteção que a gente faz,
de não deixar a negação. Se alguém chama a atenção do meu filho, não me interessa porque chamou a atenção, mas eu vou lá, eu quebro um pau que Nossa Senhora. Ninguém fala assim com meu filho. E a gente vê o que acontece nas escolas, a gente vê o que acontece nas faculdades, a falta de coordenação, de respeito, que acontece constantemente. Então, a gente vê crianças de 8, 9 anos falando em suicídio. A quantidade que tem de jovem e que não é divulgado para não estimular, mas a quantidade de jovens que buscam o suicídio é absurdo. E os pais ainda falam assim, não, na minha casa é meu filho que manda, ele escolhe para onde que a gente vai viajar, passar férias, papai pode sair hoje, pode não sei o quê. A gente vê a gente fazendo isso. E olha e fala assim, ele que manda em casa. Peraí, uma substituição de valores. Eu estou fazendo a construção de um homem ou uma mulher, de pessoas fracas, medrosas, inseguras, extremamente frágeis. O que é que está acontecendo com os relacionamentos? Podia passar, por gentileza? E ela vem falando todos esses itens do relacionamento. A fuga de dependência que nós temos com os nossos relacionamentos, como ressignificar uma relação afetiva, como romper o vício da procrastinação, que, na verdade, é uma fuga, a gente acha que é medicina, mas não é. É algo que a gente sente e são técnicas que nós vamos desenvolvendo de fugas daquilo que nós não queremos enfrentar. Então, ela vem falando como restaurar a relação afetiva e muitas outras formas de relacionamento. E nesse, o desapego e a paz que lhe falta, ela fala assim, se apegar-se é sair dos seus limites de segurança para enfrentar os imprevistos. Viver no presente o liberta da ansiedade. Aceite e assuma as suas decisões. Tudo é impermanente. Nós estamos vivendo num mundo hoje onde a última coisa que se faz é assumir responsabilidade. A gente faz qualquer coisa, mas, se eu tiver que assumir a responsabilidade disso, não. Porque precisa de um trabalhador aqui. Não, mas eu não estou pronto ainda, não estou preparado ainda. Eu não tenho tempo. E assim a gente vai fugindo, escorregando por todas as formas inimagináveis. E essas estão sendo violadas através do afastamento. Ela diz assim, o núcleo familiar vem se tornando o ambiente mais favorável à escolha de espíritos trevosos nas investidas, a fim de desestruturar o ser humano, utilizando do próprio comportamento de dependência, dos vínculos estabelecidos através da acomodação do indivíduo e da falta de distribuição de tarefas e responsabilidades no lar. O que acontece? Quando ela diz espíritos trevosos, a gente sabe que são espíritos sofredores, obsessores, que vêm buscar como predileção envolver a pessoa em quadro de obsessões. Não é na rua, nos bares, nas faculdades, nos shoppings, no play, dentro dos próprios lares.
Mas peraí, o lar não é o nosso santuário? O lar não é para ser o nosso ambiente mais seguro, onde a gente procura segurança? Pois é, se houvesse interação. Mas não há mais interação entre as pessoas, porque a gente chega em casa e vai cada um para o seu quarto. Cada filho entra no seu quarto, pronto, acabou, porque lá ele tem seu computador, sua televisão, seu telefone, e ele se ocupa ali dentro. Chega na hora de comer, ele faz o quê? Ele vai lá, faz o seu prato e vai comer no seu quarto, na frente do computador, na frente da televisão, pronto, acabou. Quando ele não vai levar o prato para o seu quarto, porque alguém fala assim para ele, olha só, almoço, todo mundo junto, ou jantar, todo mundo junto. E realmente a família fica todo junto. Cada um com o seu celular. Mas ninguém está interagindo, ninguém conversa, ninguém participa, ninguém conta como foi o dia, o que está acontecendo no trabalho, o que está acontecendo na rua, na cidade, com os amigos, faculdade. Nada. Não há interação, não há troca, não há relacionamento, não há responsabilidades dentro do lar. Porque começa que a gente fala assim, meu filho está seguro dentro de casa. Ele fica lá no quarto dele do computador e está tudo bem. Pois é, hoje a gente compra drogas dele. Aí eu mando uma mensagenzinha, o entregador vem e fala, ah, o meu amigo que veio me trazer um negócio. E pronto, acabou. Aí a gente vê muitos pais falarem, não, ele usa maconha não é droga, eu prefiro que ele use maconha do que use outra coisa. Não, eu prefiro que ele use em casa do que ele vai usar lá fora. Em outras palavras, eu estou dizendo assim, eu prefiro que o meu filho fique se matando aqui na minha frente, com a minha anuência, do que eu colocar limites dentro da minha casa para que haja respeito e interação, para que ele não faça isso dentro de casa. Ele vai fazer lá fora? Que jeito? Não, eu dou a mesada dele. Bom, então eu estou financiando a droga para ele. Alguém está financiando. Não, mas ele não trabalha ainda, só precisa estudar. Então a gente vai escorregando. E através dessas portas é que esses espíritos vêm assolar os lares nas obsessões. Os filhos não têm responsabilidade dentro de casa. A mãe que junta tudo, ou o pai que junta tudo, leva a roupa para lavar, que bota as coisas no lugar, não tem responsabilidade de arrumar uma cama, de ajudar a guardar suas próprias coisas, de lavar um copo, um prato, de colocar o lixo na lixeira. Não tem responsabilidade. Ela diz que a família é um núcleo onde todos nós temos uma posição psicológica que temos que assumir. O pai de pai, a mãe de mãe, o filho de filho, o irmão de irmão. Quando um desses, num núcleo familiar, não assume a sua responsabilidade, eu estou desenvolvendo transtorno naquela pessoa. Então, aquele filho, quando ele se casa, o que acontece? Ele não assumiu responsabilidade nenhuma dentro de casa. Ele entra, sai, tipo assim, tem uma pensão, a outra computador, e não é uma comunidade onde cada um tem a sua tarefa, seus compromissos, a sua responsabilidade. Então, quando ele sai, quando ele se casa, ele não se casa com a esposa, ele se casa com a mãe. Porque ele troca aquela mãe que fazia tudo dentro de casa por aquela esposa que vai passar a fazer tudo, tem que fazer tudo para ele. Então, quando dá um conflito ali,
Ai, não, eu sou muito sensível, eu sou frágil demais. Pronto, termina a relação aqui. Aquela filha que tem todo aquele apego que o pai faz tudo, quando ela se casa, ela também está se casando com o pai. Por quê? Porque ela está transferindo tudo aquilo que o pai fazia para o marido. Ela não assume uma postura onde ela tem a sua responsabilidade de mulher. Quando a pessoa tem a responsabilidade numa relação, mesmo que sejam pessoas do mesmo sexo, mas que tenha a responsabilidade, cada uma sua na relação. E também a dos filhos. Então, não há essa harmonia entre as pessoas. Falta. Então, hoje, nós estamos fazendo isso com os nossos filhos, na verdade. Embrulhando eles em plástico bolha para que nenhum mal aconteça, nada incomode. Então, na escola, nada pode incomodar. Você não pode dizer não aos filhos, porque eles não suportam a negativa, eles gritam, não assumem a maturidade do crescimento, de ver que quando as coisas não saem do jeito que queria, é a contrariedade. E essa contrariedade vai ensinar com que ele amadureça, tenha uma resistência, com que ele desenvolva uma maturidade emocional. Mas se ele não passa pela negação, se não passa por frustração nenhuma, por decepção nenhuma, meu filho não pode passar por decepção. E aí? Aí são homens e mulheres frágeis, que estão assumindo a vida hoje. Então, ela vem falando, é possível que refletir sobre o desapego lhe cause equivocadamente uma sensação de egoísmo, de distanciamento e de frieza. O desapego, no encadeamento familiar, pessoal, profissional e social, deve ser compreendido como um amadurecimento do indivíduo e a necessária composição para desenvolver a autoestima e adquirir habilidades para a expansão da consciência. Então, quando fala desapego, é tirar o filho do plástico bolha, a filha, e deixar amadurecer, deixar crescer. Não é para ter desamor, não é para afastar, não é para se tornar frio, para deixar de apoiar. Não, mas é para fazer com que eles saiam para a vida e cresçam. Eu estava num local com o meu marido sentado numa mesa, e numa mesa próxima, bem do lado, tinha um casal com 3 filhos. Um dos filhos estava com a roupa pendurada aqui, uma blusa, né, pendurada no ombro, numa distância, como está aqui lá no fundo, e ele derrubou a blusa no chão. Ele não teve. Ele foi chutando com o pé, até lá na mesa onde estava o pai, que era do lado da nossa. Chegou lá chutando a roupa, arrastando a roupa no chão e falou assim, pega aí, ó. Aí o pai abaixou, pegou a blusa. Meu marido amorosamente falou assim para mim, não me fala nada. Eu respirei bem fundo. Eu falei, eu não acredito num absurdo desse. Eu falei, gente, que isso? Que inversão de valor? Que isso? Ele, não fala nada, fica quieta, fala baixo. Aí aquele pai, acho que percebeu que eu estava com os olhos assim, em cima dele,
Aí ele olhou assim para mim, tipo assim, será que ela está olhando? Eu falei, gente, o que é isso? Daqui a pouquinho ele vem, o tênis desamarrado, o menino era grande já, em torno de uns 10 anos, ele vem trazendo o pé assim, amarra aí, ó. Falei, meu Deus, se fosse meu filho quebrar o pezinho dele aqui. O que está acontecendo? E dando ordem para os pais, gritando, e isso, e jogando. Eu falei, meu Deus do céu, que inversão de valores, né? Então, a gente vai vendo o que vai acontecendo com a sociedade. E ela ainda fala mais. O ciúme é uma forma de apego que está vinculado à insegurança. Quando associados à ansiedade e ao medo, podem ser patológicos, causando a longo prazo doenças mentais. Nós temos ciúmes das nossas coisas. Nós temos ciúmes do nosso filho, da nossa filha, do nosso marido, da nossa esposa, do nosso irmão, de irmãos que têm ciúmes absurdos um do outro. Casais que falam, olha, eu faço gênero e tal para fazer ciúme para o meu marido ou para a minha esposa. Porque não, tem que ter ciúme. Se não tem ciúme, não tem amor. Até certo ponto, o ciúme é natural. O ciúme do amor saudável. Não o ciúme da dependência de nem daquele que ninguém pode chegar perto. A pessoa desenvolve um tal grau de ansiedade, de insegurança, de medo, que ela perde a noção de limites de comportamento dentro de uma relação. Ela diz assim, torne-se responsável pelas suas escolhas. Ninguém cabe carregar as suas frustrações, as suas decepções, o seu mau humor, os seus queixumes, suas rabugices, os seus vícios, as suas irritações, e nem imputar as suas dores. Isso são formas de desapego, porque eu chego dentro da minha casa e eu despejo o meu mau humor em cima das pessoas, a minha irritabilidade, tudo aquilo que eu deixei de fazer, de falar lá fora, para uma pessoa, no trabalho, na faculdade, seja lá o que for, eu chego em casa, eu descarrego em cima das pessoas que eu amo. Mas peraí, se os meus amores dentro do meu lar, eu despejo o meu mau humor, a minha irritabilidade, a minha rabugice, porque para eles eu posso ser verdadeira, aberta e dane-se, eu guardo o que para a pessoa lá fora? O meu sorriso delicado? Oi, falo macio, assim. Ei, a pessoa que não me conhece tem que me ver linda, maravilhosa, esplendorosa, sorrindo, acolhedora, mas a pessoa que eu amo dentro do meu lar tem que me ver desgrenhada, descabelada, né? Você não enfiou o dedo na tomada, tomou um choque, né? A camiseta rasgada, todo acabado, barba por fazer, chinelão, e aguentar o meu amor. E ainda se não tiver com barba. Aí fala assim, peraí, mas a pessoa que eu amo é que tem que estar bem comigo. Eu tenho que ser o melhor de mim para os meus amores. Isso é desapegar, porque eu não estou enfiando goela abaixo dessas pessoas os meus vícios, as minhas intolerâncias. Ah, eu sou assim mesmo e acabou. Tem que falar, eu falo na cara. Isso é falta de educação.
Porque quando eu tenho que falar, eu falo com educação, com delicadeza, buscando não ferir o outro, mas também sabendo que eu tenho limite com o outro. Aqueles que estão no meu lar estão, cada um com a sua responsabilidade, de desenvolver no núcleo familiar maturidade emocional, para que quando a gente sai lá fora, que acontece um acidente, que acontece uma desfeita, uma ironia, uma irritabilidade numa rua, no comércio, eu saiba me posicionar, me colocar com educação, com firmeza, aprendendo a não permitir que o que aconteceu ali fora me abale aqui dentro, onde eu venha desenvolver transtornos, angústias, ansiedades, onde eu venha desenvolver muitas dores físicas e espirituais. Então, eu aprendo através da maturidade emocional a ter esse desprendimento. A gente perde a paz pelo apego de tudo que a gente tem. Porque o carro, se fizer um espinho no meu carro, meu Deus do céu, olha, meu isso, meu aquilo, meu aquele outro. Espera aí, as coisas do mundo são para me servir, não para que eu me apegue e venha me tornar escravo das coisas que eu tenho. A gente passa um tempo na vida lutando para ter, para ter, para ter, para ter. A gente não olha aquilo que a gente carrega aqui dentro. A gente não olha aquelas dores, aquelas angústias que precisam ser olhadas de perto e falar, mas por que isso está me doendo? Em que momento eu senti uma raiva e que me causou aquela mágoa, me desenvolveu intimamente uma mágoa daquela pessoa? Por quê? Eu não faço esses questionamentos e nem procuro trabalhar. Então, eu vou atropelando tudo à minha frente. Esqueço que eu preciso ser olhada internamente com amor, ter auto-amor, não ser escrava. E aí a vida dá tantas voltas e a gente leva uma pernada e num determinado momento da vida a gente perde tudo. A gente perde o carro, perde a casa, perde isso, perde aquilo, perde a família, muitas vezes, e separa e acontece de tudo. A gente fala, nossa, eu perdi tudo. Aí a gente fala, o que você queria hoje? O que você mais queria? Eu queria poder ter tudo aquilo que eu tinha. A gente não olha aquilo que a gente tem. A gente não valoriza o que tem. A gente não valoriza as relações. A gente valoriza aquilo que a gente não tem. Eu quero aquele carro, eu quero aquela casa, aquele apartamento, eu quero aquela coisa, eu quero isso. E eu luto para conquistar aquilo. Quando eu conquisto aquilo, vem o meu vazio existencial. O cheirinho de carro novo, ele desaparece rápido. Tão rápido o cheirinho de carro novo, que faz assim, que é ao mesmo tempo que desaparece aquele prazer que eu tive na conquista daquele carro novo. Depois passou. Aí eu passo a minha vida buscando, com muita ansiedade, outras conquistas. Mas eu não olho aquilo que eu tenho, as relações que eu tenho. Então,
eu preciso aprender a me trabalhar emocionalmente. Ela fala da fuga social, deu um tilt aí. Enfim, ela fala da fuga social e suas dependências. A criatura humana encontra-se constantemente em fuga dela mesma, e principalmente do envolvimento afetivo nos seus relacionamentos. Isso eu não estou enxergando, né? Nos seus relacionamentos. Quanto mais atribuições, maiores os compromissos que alcançam e sentem mais necessidades de esquivar-se. Certamente, há um escapismo psicológico originário do esquivamento, um mecanismo para escapulir de muitas situações que os chamem à responsabilidade, como uma relação afetiva, um compromisso de trabalho ou até mesmo atribuições cotidianas. Hoje existe uma fuga de qualquer, aquilo que eu falei no começo, de qualquer situação que me faça assumir responsabilidade. Hoje, os relacionamentos, ela diz, aí em alguns capítulos, que os relacionamentos passaram a ser voláteis. Não há relacionamento com raiz, com maturidade. Então, hoje em dia, namoro é uma coisa que não tem. Ninguém namora, a gente pega. Então, eu estou pegando fulana, eu estou pegando fulano, e ela fala, nos capítulos, vários termos que são utilizados. Pegação, cacho, canche, ficar, tem o ficante fiel, já é um pouco mais sério, mas não é namoro, não, tá? Tem o ficante. Pô, as pessoas falam assim, eu estou ficando, eu e o fulano, nós estamos ficando há 2 anos. O que significa estar ficando? Estar ficando significa que eu estou tendo um relacionamento com aquela pessoa, mas não me impede de ter relacionamento com a outra e com a outra. Eu posso sair e você também pode sair. Temos relacionamentos abertos. Ficante fiel é que eu sou ficante fiel dessa pessoa, mas eu não tenho compromisso com ela. Está namorando? Não. É só ficante. E, peraí, quando terminam os relacionamentos, como é que acontece? Hoje é muito simples. Você exclui da sua rede social, acabou o relacionamento. Você bloqueia, você exclui, e acabou. Eu não preciso falar para a pessoa. Então, eu estou ficando com uma pessoa há 2 anos e, de repente, a pessoa desaparece. Me bloqueia, me exclui de toda a sua rede social e... Então, eu não sei o que aconteceu. O outro, ou ele se afastou porque era algo extremamente volátil e desagradou ele alguma coisa na relação, ou porque a relação estava tomando um rumo mais sério. Já estava havendo um sentimento mais forte, que é perto do amor. Então, isso significa compromisso. Então, eu vazo do relacionamento antes que a coisa fique séria. E a outra pessoa que foi deixada, ela não procura para perguntar. Olha só, a gente estava saindo, o que aconteceu? Você desapareceu? O que houve? Não, a pessoa não faz isso porque ela tem medo de se expor. Então, ela
tem que se mostrar mais forte, empoderada. Então, eu saio já me rasgando por estar sentindo a vontade de estar com aquela pessoa, de querer falar com aquela pessoa, de ter um sentimento por aquela pessoa, mas eu excluo. Então, os relacionamentos, eles acabam completamente soltos. Eu vou só passar... tem mais alguns minutos? Tem. Ela procura até 11 horas. Numa das vezes que terminamos a psicografia, ela me levou para um desdobramento consciente numa casa, onde nós estávamos no quarto de um jovem, ele devia ter em torno de uns 26 anos, e ele recebe uma mensagem de um amigo dele. E aí, fulano, tu tá pegando ainda a fulana? E ele respondeu, não, que nada, não estamos pegando, não. Aí ele falou, legal, então, eu vou pegar ela hoje. Aí, esse rapaz ficou desesperado. Ele começou a gritar, esmurrar, entrou no banheiro dele, batia em cima da pia, gritava, porque ele já estava sentindo amor pela pessoa. Mas o medo de se comprometer, ter um relacionamento um pouco mais sério, então eu mostro que eu sou livre, que nada, e deixo. Então, ele começou a esmurrar a pia, aí ele esmurra o espelho quebra, machuca, fere toda a mão dele, e ele começa a pensar em suicídio. Suicídio porque ele não tinha coragem de assumir um relacionamento, de dizer que estava gostando realmente daquela pessoa, e vendo que aquela pessoa ia se perder e parar na cama de um amigo, de outro amigo, de outro amigo, pela sua fraqueza de não assumir um relacionamento. Isso é muito mais comum do que a gente pode imaginar. Acontece o tempo inteiro. Os relacionamentos, a gente chega nos restaurantes e a gente vê o casal sentado, cada um com o seu telefone celular. Aí... caras e bocas. E fica fazendo selfie para lá e para cá. Eu fico só filmando, observando. Selfie para lá, para cá. O namorado fazendo a mesma coisa no telefone. Ele mostrando músculo e não sei o quê. E, opa, peraí. Aí eles vão postando na rede social, tal, fotografa, chega o prato, fotografa o prato, e continua. Não tem conversa, não tem interação. Eu não sei nada da sua vida, você não sabe nada da minha, e está tudo bem. A gente sai daqui, vai dormir junto, ou na tua casa, ou na minha, depende, porque os pais hoje estavam tranquilos, liberais, pronto, acabou. E amanhã você vai embora, eu também, e pronto, acabou. E aí você fala assim, quem é aquela pessoa que está do teu lado? O que é que o seu filho, a sua filha está sentindo? Se sentem usados, enfraquecidos, uma necessidade imensa de pertencimento, de pertencer a um padrão. Então, o meu padrão é assim. A gente não dá com a boca assim. Tem que ficar sarado.
muito musculoso. Os médicos falam para as pessoas, para os idosos, inclusive, fazerem musculação. Mas não é musculação para desenvolver a musculatura e ficar musculoso. É só para você ter uma resistência de se abaixar, levantar, de fazer a sua vida gerir normalmente aos seus 80, 90 anos. Só para isso. Então, todo mundo tem que ser musculoso, todo mundo toma bomba, todo mundo se depila, todo mundo vira no avesso, todo mundo tatua isso. Aí você fala assim, peraí, como é que você está por dentro? Aí a pessoa responde, normal. O que é o normal? Ah, não sei. Aí vai para o atendimento fraterno, desesperado, tomando remédio para dormir, todo mundo em depressão, todo mundo angustiado. Olha só, a gente está vivendo num momento onde todo mundo tem que pertencer a um tipo assim, um tipo assado. E as pessoas mais maduras, com seus 40, 50, 60 anos, enfim, estão também entrando nessa vibe de não assumir relacionamentos, comprometimentos. Então, eu também pego e eu passo a competir com o meu filho, que eu também tenho que estar jovem, sarado, malhado, eu tenho que estar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, como se eu fosse um garotão. Peraí, eu não sou amigo do meu filho, eu sou o pai do meu filho. O que está acontecendo com a nossa sociedade? Então, a doutora Nides vem falando que a definição mais plausível desse fenômeno psicoemocional que ocorre é o distanciamento. O ser humano encontra enorme dificuldade de lidar com seus sentimentos. Surge, então, a falta de capacidade de exteriorização, que é essencial para desenvolver... Não sei desenvolver o tempo. Para desenvolver a entropia. Não. Entropatia. As dificuldades que o ser humano tem de enfrentamento são o resultado das constantes fugas emocionais, da indiferença, do ócio. Também resultam dos muitos vícios relacionados ao sexo, aos jogos de azar, às compras compulsivas, ao trabalho ambicioso, à ganância pelo poder, enfim, das dependências em seus variados aspectos para tentar suportar a própria realidade. Porque hoje as pessoas não estão suportando a sua própria realidade. Então, vive buscando fora, um excesso de grosseria, é um excesso de agressividade em tudo, e isso não é somente no nosso país, mas em todos os lugares. Nós tivemos, ainda há pouco, numa viagem que fizemos os Passos de Jesus, em Israel, em toda a região, e a gente fica bobo de ver a exclusão das pessoas, o afastamento das pessoas, a indiferença das pessoas, a agressividade com que as pessoas se tratam. Aí a gente fala, olha só, o que você está sentindo aqui dentro que está te produzindo isso? É medo. É falta de capacidade de exteriorizar o que você sente. Então, nós vivemos na normose. O filho entra em casa, a gente fala, e aí, filho, como é que foi lá? Ele responde o quê? Normal. Conclusão, se você não sabia, continua sem saber. Por quê? É normal, mas normal o quê? Normal.
Então, a conduta mental e moral do indivíduo, numa louca corrida de ilusão, emprega o ócio como mecanismo de fuga emocional na negação da responsabilidade. Ou seja, eu evito a responsabilidade, eu ocupo meu tempo nos Netflix da vida, nas redes sociais, e eu deixo o meu cérebro enlouquecer, porque eu não leio os posts que tem, principalmente se ele tiver mais de 2 linhas. Aí já é muita coisa, muito texto. Então, eu vou fazer assim só, mas eu não sei nem o que estou vendo. Você perguntar, qual foi a última coisa que você viu? Hã? Você só rodou. Isso gera ansiedade, porque o cérebro não consegue assimilar todas essas informações. E, para encerrar, mais uma. No final de cada capítulo, ela traz uma terapêutica funcional, onde ela propõe inúmeras formas ali da gente conseguir controlar a ansiedade, essa forma de viver que estamos tão intensa. Ela propõe formas de relacionar-se, de aprender a se exteriorizar, de buscar o autoconhecimento, porque o autoamor, ele faz parte do autoconhecimento. Não adianta eu querer saber tudo o que está acontecendo no mundo inteiro se eu não sei o que acontece aqui. E todos esses livros que nós psicografamos são todos doados ao Instituto Mãos Unidas, que atende a mais de 700 famílias em situação de miséria, de dificuldade, das comunidades ali da Zona Oeste. Então, nós agradecemos a atenção de todos e esperamos que essas reflexões façam com que a gente consiga trabalhar melhor, lidar melhor as nossas emoções, para estarmos mais fortalecidos para os nossos enfrentamentos. Muito obrigada. Nós geralmente chegamos na casa espírita muito procurando um pouco de paz interior e achamos que essa paz interior virá através dos passes. Quando nós estávamos mais ou menos na pandemia e nós começamos a trabalhar, às vezes as pessoas chegavam aqui, eu quero um passe. Gente, isso não vai adiantar muito, não. Adianta muito mais a gente fazer as nossas reflexões, como nós estamos fazendo hoje, como nos deu, através da doutora Anísio da Silveira Iraci, para que nós possamos nos tranquilizar, nos trazer um pouco de paz interior, que essa paz interior é como se fosse um passe. É como se fosse um autopasse. E isso vocês não podem esquecer, porque faz parte da nossa educação espírita. Esse final de semana, eu tive com umas pessoas que assim, eu sou espírita. Eu digo, que ótimo, que bom. Eu frequento um centro espírita há mais de 20 anos. Que ótimo, que bom. E você já fez algum curso? Não, só frequento. Eu vou lá, de vez em quando escuto palestra e tomo passe. Ou seja, não conhece nada, não sabe nada. Exatamente como ela finalizou aqui. O autoconhecimento, o autoamor, o autorrespeito, a compreensão de si mesmo, para que a gente possa compreender o mundo, não existe. Então, nós agora vamos para os passos, mas eu pediria a vocês que pensassem muito bem nessas palavras que era assim, através da doutora Nise, e que pensassem muito bem nesse processo que nós precisamos enfrentar para tranquilizar as nossas emoções, tranquilizar as nossas sensações diante do mundo, para que a gente possa viver melhor. Não é só o passo que dá jeito, não, né? Tá bom? Não é? Ok? Então vamos para os passos. Sem oração, depois a gente faz oração. Depois a gente faz. Que amigos espirituais possam nos acompanhar nesse momento.
Encerrou a sala. Encerrou. Valéria Silvano, para cá. Pode estar.